Olá, boa noite. Mais um vídeo no canal. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. A mensagem da palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Esteja refletindo nessa mensagem que Deus vai falar ao seu coração. A mensagem de hoje está escrita em Ageu 1. Vamos ler? Pegue aí a sua Bíblia. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia, exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos sacieis, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações e os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxestes para essa casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus, o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então viu Zorobabel, filho de Seatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus lhe tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Amém por essa palavra. Então, o profeta Ageu é o profeta da reedificação do cativeiro da Babilônia. Quando os judeus retornaram do cativeiro da Babilônia, eles viveram anos e mais anos dentro do cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor profeticamente veio através do profeta Jeremias e Ezequiel, que na época profetizaram que a Babilônia iria dominar Israel por causa dos pecados e iria para o cativeiro na Babilônia. Então passou um tempo, Deus cumpriu a promessa e aquele povo voltou à sua terra. Então o profeta Ageu entrou em ação. Esdras, a palavra de Deus, ela é rica, ela mostra os propósitos do Senhor, mostra os templos do Senhor. Então esse povo aqui estava debaixo de um cativeiro e saiu do cativeiro. Mas o povo ainda não estava concentrado nos ensinamentos do Senhor. E Deus enviou este profeta para ensinar o povo, porque a profecia Deus usa para edificar a igreja, e a profecia Deus usa para corrigir também. Nós precisamos prestar atenção nos ensinamentos de Ageu no tempo de hoje. Por que ele diz a respeito de
Semeais muito e recolheis pouco. Muitas vezes o povo de Israel voltou daquele cativeiro e não teve esse ensinamento de, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O povo estava distraído e dormindo. O povo queria, já que eu voltei do cativeiro, eu vou reedificar a minha casa. O templo do Senhor eu não vou edificar. Então houve vários problemas na vida daquele povo, que aquele povo ficou na fome, sem prosperidade, colhendo pouco. Então isso traz um ensinamento para nós, porque Deus aqui está nos ensinando. Mateus, o Senhor Jesus Cristo ensina: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O coração deste povo de Israel estava em suas próprias casas, em seus próprios costumes, em sua própria família. E eles estavam desprezando o templo do Senhor. Então entrou o profeta Ageu com a profecia falando: vocês estão semeando muito e colhendo pouco, porque vocês estão deixando a casa do Senhor deserta e vocês estão reedificando suas próprias casas. Como diz o versículo 4, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas e esta casa de ficar deserta. A casa da pessoa, a pessoa trabalha e edifica, mas o ensinamento, o princípio da palavra de Deus é que você busque o reino de Deus em primeiro lugar. Muitas vezes a sua situação financeira, a sua situação familiar, eu trabalho muito, semeio muito e colho pouco. Por quê? Porque você está cuidando dos seus próprios interesses, cuidando da sua própria vida e esquecendo as coisas do Senhor, que Deus tem os princípios. Para você ser abençoado pelo Senhor, você tem que andar no caminho do Senhor e obedecer os princípios dele. Quais os princípios dele que ele dá para você ser abençoado e próspero? É, em primeiro lugar, buscar o reino dele, ofertar na casa dele, endireitar os caminhos tortos diante dele, para que ele se lembre da sua casa, dos seus projetos pessoais e abençoe, e você possa semear muito no reino de Deus e colher muito na sua casa. É tempo de conserto, meu irmão. É tempo de conserto, meu amigo. É tempo de se consertar com o Senhor. Porque muitas pessoas vão para a igreja pedir a bênção ao Senhor. Me dá bênção, Senhor, me dá bênção. Mas para o Senhor tem prazer em abençoar as famílias. Ele tem prazer em abençoar. Ele é misericordioso, ele é justo, ele é fiel, ele cumpre as promessas. Só que ele não perverte os princípios que ele estabeleceu para a sua família ser abençoada. Você tem que seguir princípios de Deus. Se você quebrar os princípios de Deus, Deus não vai te abençoar. Você vai continuar semeando muito e recolhendo pouco. Se você não tomar a posição diante do reino de Deus, em primeiro lugar, buscar o reino dele, em primeiro lugar, ofertar para a casa dele, porque aqui a Bíblia está falando que o Senhor diz: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para sua própria casa. Então, aqui é o segredo da prosperidade. Corra para a casa do Senhor,
para os braços do Senhor e ali deixe no altar o seu dízimo, a sua oferta. Porque é princípio de prosperidade. É princípio que Deus estabeleceu para a prosperidade da família. Não adianta somente trabalhar, ganhar seu salário e investir na sua própria vida, que vai estar sempre um vazio dentro de si, uma pergunta, uma causa que você não prospera porque você está investindo lá e não está investindo nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Todos nós passamos por lutas e por provas, mas Deus não se deixa escarnecer, tudo que o ser humano plantar vai colher. Plante na casa do Senhor, não deixe a obra do Senhor deserta. Oferte, abençoe vidas. Oferte na casa do Senhor. É Deus quem fala, não é um homem que fala. É Deus que fala na palavra. Não deixe a casa do Senhor deserta. Oferte em primeiro lugar. Não cuide primeiro das suas coisas, porque Jesus ensinou: buscai o meu reino em primeiro lugar e todas essas coisas serão acrescentadas. Então você seja abençoado por Deus, entendendo Ageu 1. Entenda, Deus não quer que ninguém se perca. Busque a Deus no templo do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Oferte na casa do Senhor. Porque você está passando por problemas financeiros, porque você está semeando muito, colhendo pouco, você está investindo na sua família e não está investindo nada lá. Então, o princípio que o Criador, o Deus vivo, o Deus desta Bíblia, desta palavra que eu prego, Ele te chama para um novo tempo, para andar em novidade de vida, e chuvas de bênçãos virão sobre você. Se você guardar os mandamentos, estatutos que Deus estabeleceu como princípios. Se nós quebramos princípios de Deus, Ele não tem como abençoar. Então sigamos essa palavra. Peçamos ajuda ao Espírito Santo para nos ajudar a discernir esta palavra. Porque Deus nos ama. Deus ama a família. Deus quer te salvar. Deus quer te libertar. Vai ao templo do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Frequente com sua família. Que Deus vai te abençoar. Vamos orar? Senhor, que essa mensagem alcance corações, que a Bíblia possa fazer parte da família desse amigo, desse irmão. Abençoe a vida dele, para que ele possa buscar o templo do Senhor, a casa do Senhor, buscar o teu reino em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém.